Palavra de Deus, essa noite em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 a 14. Eu gostaria de falar de 8 pontos importantes para nós, como Páscoa, ao nós cristãos considerarmos a Páscoa. Eu separei 8 pontos para nós refletirmos essa noite, mas antes da gente falar desses 8 pontos, eu gostaria de ler o primeiro texto na Bíblia, na Palavra de Deus, onde aparece a palavrinha Páscoa, tá bom? Então, Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 14. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho e de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, e aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Nós estamos aqui porque Te amamos, ó Deus. Esse é um dia especial, ó Deus, é um dia tão especial, Pai, que nós quisemos estar aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar e para Te bendizer, Deus. Recebe a nossa gratidão, nosso coração, a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, Senhor, e nos enche da Tua presença essa noite, Senhor. Manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, ó Deus, e que todos nós saiamos desse lugar transbordando do Teu Espírito, transbordando do Teu amor, ó Deus, da paz que excede o entendimento. Fortalece a fé dos Teus filhos, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Eu oro já Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, alguns pontos importantes, antes da gente falar dos nossos 8 pontos dessa noite, eu gostaria só de enfatizar alguns versículos desse texto, tá bom? Êxodo, capítulo 12. Eu quero falar primeiro do versículo 3, que diz ali que todo homem deveria separar um cordeiro ou um cabrito. Então, um cordeiro deveria ser separado. E para nós cristãos, esse cordeiro que foi separado é o Filho de Deus, Jesus. Ele foi separado antes da fundação do mundo, com esse propósito de ser o nosso cordeiro pascal, de ser sacrificado em nosso favor, né? E algo muito especial, quando a gente fala da Páscoa, eu quero falar o que significa a palavra Páscoa. É uma palavra hebraica que significa, que é pesar, né? Que significa passagem, né?
E tanto da escravidão para a liberdade, como da morte para a vida. É claro que para a nação de Israel, essa Páscoa, essa passagem, foi a passagem do jugo do Egito para a liberdade, né? Deus os levou a uma terra, né, que mana leite e mel, uma terra prometida para eles. Então, a Páscoa significa uma passagem da escravidão para a liberdade. Só que para nós é muito mais do que uma passagem da escravidão para a liberdade. Para nós cristãos, além dessa passagem da escravidão, do jugo do pecado e do domínio das trevas, né, do domínio de Satanás, para estarmos debaixo agora da graça e do amor de Cristo, para nós representa também a passagem da morte para a vida. Nós estávamos mortos e nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Então essa Páscoa para nós ela é muito especial. Para nós cristãos, Páscoa significa a passagem da morte para a vida, né? Por isso que é a festa mais especial, né? A festa cristã mais excelente, porque representa para nós esse sacrifício que foi pago e essa ressurreição que aconteceu ao terceiro dia, né? O Filho de Deus ressurgiu dentre os mortos. A morte não teve poder para retê-lo. Então, isso é a nossa Páscoa. Ou também pode significar passar por cima. E eu vou explicar para vocês através desse texto, né, que nós estamos lendo, o porquê passar por cima. Como nós lemos, o anjo da morte ele passaria em toda a casa do Egito. Você sabe que das 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito, todas elas tinham o propósito de humilhar os deuses egípcios, né? E o último deles era o primogênito. Eles adoravam a primogenitura como um deus. E esse foi o último deus a ser desmascarado, né, pelo nosso Deus como nada, né? Que não existe um Deus além do nosso Deus, né? Todos os outros são falsos deuses. Então, essa foi a última praga e também o grande finale, o modo que Deus, né, fez com que, a partir dessa praga, o povo de Israel fosse liberto do Egito, né? E quando a gente fala do Egito, a gente está falando do jugo opressor da escravidão e do domínio de Faraó, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, do que isso significa para nós cristãos, tá? Mas voltando ao texto original, então no versículo 3, um cordeiro teria que ser separado e Jesus Cristo foi esse cordeiro, tá? E aí no versículo 4 diz que o propósito ali, além de passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas e nas vigas superiores, fazendo o formato de uma cruz, o propósito dele no versículo 4 era comer, tá bom? Então, essa Páscoa era uma refeição, né? Uma refeição diferente, mas era uma refeição, tá? O cordeiro ele era separado para que o sangue dele fosse colocado nos umbrais das portas, mas também para que ele fosse comido. Versículo 5 especifica que ele deveria ser macho e sem defeito. E Jesus Cristo foi um homem, né? Não só 100% Deus, mas 100% homem também, e sem defeito. Significa que ele não teve um só pecado, tá bom? Jesus Cristo nunca pecou e por isso ele pode ser o sacrifício perfeito para pagar os nossos pecados. E aí diz então, no versículo 6, que Israel, a nação de Israel deveria sacrificar esse cordeiro. Então o propósito do nosso Cristo, do nosso Senhor, era e sempre foi ser sacrificado, né, ser oferecido como sacrifício ou como propiciação, como uma cobertura para os nossos pecados. O versículo 7 diz: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então cada casa que comeria o animal deveria ser identificada através do sangue, né? O sangue de Cristo, né, nas nossas vidas é o sinal de que nós somos salvos, né? Salvos da morte, salvos do pecado, salvos do inferno, salvos do domínio das trevas para sempre, tá? Então o sangue é o sinal e graças ao nosso Senhor Jesus nós temos esse sinal, esse sangue sobre as nossas vidas. Versículo 11, ao comerem estejam prontos para sair. Então essa era uma comida, uma refeição que deveria ser comida apressadamente, porque eles comeriam esse cordeiro já com mala pronta, né? Prontos para partir dali.
E esta é a Páscoa do Senhor, diz aí no versículo 11. Então a Páscoa do Senhor era isso. É o sacrifício de um cordeiro, para que o seu sangue servisse como um modo daquela casa ser salva. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, que foi sacrificado em nosso favor. E todos que colocavam sangue nas portas tinham que crer que o anjo da morte pouparia aquela casa. E eles fizeram aquilo como fé, como demonstração da sua fé. Assim nós cremos, né, que Cristo é o Cordeiro de Deus. E cremos que através do seu sacrifício nós somos poupados, nós somos salvos. E versículo 13 diz ali, ainda no versículo 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Repare que o Senhor ele seria detalhista em exterminar ou humilhar esse Deus egípcio da primogenitura. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E no versículo 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando ver o sangue, eu passarei adiante. Então a casa que era marcada com sangue, o anjo da morte passaria adiante, ou passaria por cima da casa, tá bom? Então isso significa a Páscoa do Senhor também. Essa salvação pelo sangue. A praga de destruição não os atingirá. E por fim, no versículo 14, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Israel celebra a Páscoa judaica como uma festa, né, de recordação disso, de memorial, para trazer a lembrança, o grande livramento que Deus deu. Porque Deus ele não só livrou eles da escravidão do Egito, mas se vocês são bem lembrados, quando eles estavam cercados pelo exército de Faraó, próximo ao mar, eles não tinham para onde fugir, o Senhor pede para que o povo marche. E quando Moisés, ele leva o povo adiante, mesmo tendo o mar à sua frente, Deus abre o mar vermelho. E eles passam, eles atravessam o mar como em terra seca. Então isso é um marco, isso foi um memorial, isso foi algo, né, histórico que está registrado na palavra de Deus. E então eles celebram a Páscoa. Só que para nós, Jesus é a nossa Páscoa. E eu quero que você preste atenção nesses 8 pontos que eu quero compartilhar com vocês agora. O primeiro deles, eu quero ler aqui, mostra o slide anterior, por favor. O que precisamos entender sobre a Páscoa cristã. Então, presta atenção nesses 8 pontos. Tá? O primeiro deles, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Há um versículo em 1 Coríntios 5, 7, que diz, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Acompanhando a relação, para nós cristãos, Jesus Cristo foi esse cordeiro que foi sacrificado, tá bom? E o seu sangue sobre as nossas vidas nos garante salvação. 2, ponto número 2, o inimigo foi humilhado. Então, o nosso inimigo foi humilhado. Quando Deus permitiu que a nação de Israel atravessasse o Mar Vermelho e ficasse livre do domínio de Faraó, vocês se lembram que Faraó foi atrás do povo de Israel? E o que acontece? O mar se fecha e Faraó e todo o seu exército é destruído, né? Ou seja, o inimigo foi humilhado, foi totalmente humilhado. Tanto que no início do culto, né, se vocês acompanharam a leitura de Êxodo 15, Moisés ele faz um cântico, ele louva a Deus de tamanho livramento que Deus tinha dado a ele. E isso foi histórico, isso foi memorável, isso foi maravilhoso. O inimigo, Faraó, todo poderoso, com o seu exército, escravizando o povo já há 400 anos, foi humilhado, foi derrotado, foi destruído. Irmãos, nós tínhamos as nossas vidas por causa dos nossos pecados nas mãos do diabo. Nós éramos atormentados, humilhados, escravizados. Mas o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, nos libertou. Ele nos resgatou. Ele nos comprou de volta com o seu sangue. E por isso nós não pertencemos mais ao diabo, e o diabo não tem domínio nenhum mais sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Nós pertencemos ao Senhor Jesus agora, para sempre.
né? Então o inimigo foi humilhado. Há um texto em Colossenses 2, de 13 a 15, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Poderes e autoridades falam dessa hierarquia angelical, ou esses demônios, tá bom? Então, eles não têm mais domínio sobre as nossas vidas, porque na cruz, Jesus ele pregou toda a escrita de dívida que nos era contrária. Todo o mandamento que nós quebramos foi crucificado com Cristo na cruz. Por isso nós não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós somos livres do poder e da culpa do pecado. Louvado seja Deus. E com isso, Satanás perdeu a única ferramenta que ele tinha contra as nossas vidas, que era nos acusar, que era nos culpar, mostrar os nossos erros, mostrar o quanto nós somos pecadores. Mas quando Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, quando você só é unido a alguém quanto a vida, né? Mas quando a morte, você não está mais sujeito àquela pessoa. E assim foi o que aconteceu quando Jesus morreu naquela cruz, né? Ele cumpriu toda a lei e pregou aquela lei na cruz. A lei, Jesus cumpriu ela por nós. E se nós morremos com Cristo na cruz, nós não pertencemos mais à lei e nem a lei a nós. É isso que Romanos capítulo 7 nos fala. Nós morremos para a lei para nos unir a um novo marido, que é Jesus Cristo, o Senhor gracioso. Bom, isso é maravilhoso. E graças a Deus que o Senhor, Ele tirou todo o poder que Satanás tinha contra as nossas vidas naquela cruz. Você não se alegra com isso? Oh, glória a Deus, né? A morte então não tem mais poder sobre aquele que crê em Jesus, porque a morte só tem poder sobre aquele que não tem Cristo, ou seja, aquele que não tem seus pecados perdoados. Então, graças a Jesus, pelo seu perdão, com a sua morte, ele entrou nas entranhas da morte e a derrotou lá. Louvado seja o Senhor, ele morreu a nossa morte para que nós nunca pudéssemos saber o que significa a morte. Nós seremos, assim como temos estudado, né, num piscar de olhos, estar ausente do corpo, estar presente com o Senhor. Né? Num piscar, mais rápido que um piscar de olhos, né, nós partiremos e estaremos com o Senhor, se o Senhor não voltar antes. Então, nós não conheceremos a morte, nós não saberemos o que é a morte, porque Jesus morreu no nosso lugar. E que morte, né? E que morte, a pior das mortes. Ele morreu. Então, Faraó, representando o diabo e o inferno, perdeu todo o seu domínio sobre o povo de Deus, assim como Satanás perdeu o seu domínio sobre nós que cremos em Cristo. Agora o ponto 3, o sacrifício foi voluntário, muito importante, não foram os romanos nem os judeus que mataram Jesus, ele se entregou voluntariamente para morrer no nosso lugar. João 10, de 17 a 18 diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então Jesus, ninguém o matou, mas ele se ofereceu como sacrifício, porque não haveria outro modo. Não há outro modo que o homem possa ser salvo. Se o homem pudesse ser salvo através de sua religiosidade, através de algum ato, alguma boa obra, ou qualquer coisa que ele possa fazer, Jesus não teria necessidade nenhuma de ir para aquela cruz e morrer no nosso lugar. Se existisse qualquer religião ou qualquer coisa que o homem, a mulher pudesse fazer para ser salvo, Jesus jamais teria se entregado como sacrifício a Deus em nosso lugar. Se ele fez isso é porque não existe outro modo, não existe outra forma
que você e eu pudesse ser salvo. É só através da fé na obra dele naquela cruz. Você crê nisso? Amém? Isso é muito importante. O seu sacrifício foi voluntário. Ponto número 4. Houveram testemunhas da ressurreição. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, essa morte não teria importância nenhuma. Ele seria como um grande líder religioso qualquer na história da humanidade, né, que morreu. Mas Jesus não, ele não é um homem qualquer, ele é o Filho de Deus. Como nós falamos no estudo passado, ser filho de alguém significa ter as mesmas características desse alguém. Jesus é Deus, é o Filho unigênito de Deus. E por causa disso, e por essa verdade, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele não foi um homem qualquer, ele ressuscitou dentre os mortos e venceu o poder da morte. E eu quero ler 1 Coríntios 15, de 3 a 8 com vocês. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos em Corinto. Ele está falando que Jesus, ele tem testemunhas, né, de que viram ele depois de ressurreto dentre os mortos. Diz aqui que primeiro Pedro, depois os 12, depois a 500 de uma só vez. E aí depois a Tiago, os apóstolos e a Paulo. Se a importância de um testemunho, você imagina um tribunal, um juiz pede que venha entre a testemunha, e a testemunha vem e fala do que viu, ouviu, experimentou. Eu vi Jesus, eu vi. Uma testemunha é bom, mas não é suficiente. Então chame a segunda testemunha. Eu vi Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, comi peixe com ele, ele atravessou a parede do quarto que eu estava. Bom, 2 testemunhas está bom, mas eu quero mais. Entre a terceira testemunha, eu vi Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, nós conversamos. A quarta, a quinta testemunha, a sexta, a sétima, a 10ª, a 20ª testemunha, por favor. A 30ª testemunha pode entrar. 500 testemunhas. 500 testemunhas viram o Senhor ressurreto. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso fala por si só. Hoje, irmãos, eu e muitos aqui, se não todos, são testemunhas de que Cristo é vivo. Porque embora nós não o vejamos, nós não o tenhamos visto a olho nu, nós podemos provar da sua presença, do seu toque no nosso coração. Nós podemos ouvir a sua doce voz quebrando, transformando o nosso homem interior. Em João, capítulo 20, de 26 a 31, olha só o que o Senhor fala a Tomé. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Então veja,
Jesus, ele mostrou sua mão ao seu lado a Tomé e ele disse para ele: olha, felizes os que não me viram e creram. Você só creu porque me viu. Mas feliz mesmo é aquele que crê sem ter me visto. E Jeremias 29:13, eu amo esse versículo: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Todo o que busca o Senhor, de todo o coração encontra. E o texto fala: eu me farei achado por vós. O Senhor, ele tem prazer de ser encontrado por aqueles que o buscam. O Senhor tem prazer de ter relacionamento com aqueles que querem conhecê-lo, que querem vê-lo, que querem falar com ele, querem prová-lo, querem experimentar quão bom ele é, quão gracioso ele é, quão maravilhoso ele é. Isso é tremendo. Se você quer ver Jesus, ele vai se revelar para você. Não tenho a mínima dúvida disso. Ponto número 5. A mensagem da Páscoa é fé, amor e esperança. Em João 3, 16, 17, nós temos de cor e memorizado esse versículo: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo que nele crê não pereça, não morra, mas ao invés da morte tenha a vida eterna. Veja que tremenda, que promessa tremenda. Então, essa Páscoa que nós estamos falando, desse Cordeiro que foi sacrificado para que o seu sangue nos salvasse, né? A morte não tivesse poder sobre nós, ele se deu voluntariamente e se deu por amor. Deus tanto amou que nos deu o seu Filho. E isso é maravilhoso. Eu duvido que daria o seu filho por outra pessoa, que você sacrificaria o seu filho ou a sua filha por qualquer pessoa. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda que fôssemos bons, nenhum homem faria isso, mas sendo maus, sendo pecadores, Deus nos amou a tal ponto de dar seu próprio Filho por nós. Isso é amor. Bom, essa é a maior definição de amor, é a que a Bíblia pode dar. Quem ama, dá tudo. Deus nos deu tudo. Ele nos deu seu Filho. Pois Deus, versículo 17, enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então o propósito do sacrifício sempre foi salvar, nunca foi condenar. Até porque a condenação, ela já existia. Todos os pecados estão destituídos, separados da glória de Deus. Jesus Cristo foi enviado ao mundo para ser um resgate, o resgatador de todo aquele que crê. Porque morto todos já estão, condenados todos já estão. Então o escape é dado a todo que crê. Isso é de Deus, né? Isso é maravilhoso, né? Só Deus pode ter tanta misericórdia e compaixão de uma humanidade caída e tão perversa como a nossa. João 11, de 25 a 26, Jesus disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. É lindo, não é? Jesus, ele fala: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele já havia se declarado. Os seus discípulos não deveriam estar surpresos quando ele foi morto, quando ele foi crucificado. Mas, felizmente, depois eles lembraram das palavras de Jesus, né? Eles sabiam, eles lembraram que Jesus falou: olha, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ponto número 6. Só o sangue de Cristo tem poder para salvar o pecador por meio da fé. Não há nada mais que possa nos garantir essa salvação. Somente o sangue de Jesus Cristo tem poder para salvar o homem pecador do inferno, da morte eterna. Nada mais. Apocalipse 1:5 diz: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Foi o seu sangue que nos libertou dos nossos pecados. Como eu posso saber se sou salvo? Você já se fez essa pergunta? Como que eu posso saber se sou salvo? Como eu posso saber se eu realmente creio? Como eu posso saber se essa que eu passei realmente os
o sangue de Cristo nos umbrais da porta e que o anjo da morte vai passar por cima da minha vida. Eu vou ser poupado dessa morte certa, dessa condenação certa. Como que eu posso saber disso? Como posso saber que a minha fé em Cristo, no Cristo ressurreto que venceu a morte, ela está sendo aplicada na minha vida? E eu verdadeiramente posso descansar certo de que não provarei da morte, de que o Senhor me ama e estou nos seus braços eternamente. Você já se fez essa pergunta? Acho que todo mundo já fez alguma hora da vida, né? Mas a Bíblia nos ensina que é fácil. Romanos 10, de 9 a 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmão, é simples. Você não tem que sentir arrepio nenhum. Você não tem que ouvir um relâmpago lá fora, tá bom? Você não tem que ter alguma experiência mirabolante, tá bom? Tudo que você precisa é crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele venceu a morte. Se você crê nisso, é a Bíblia que fala, não sou eu, não é homem algum, você é salvo. Você está seguro, você pode se alegrar, você pode louvar a Deus com júbilo nos lábios, porque você está seguro. Graças a Deus é simples assim. Romanos 8, de 15 a 16 diz assim, olha, uma outra forma que a Bíblia nos fala, que você pode ter certeza, da tua fé em Cristo. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Então, quando o Espírito Santo faz morada em nós, quando nós nascemos de novo, nós cremos que Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, há um nascimento espiritual, não da carne, não do homem, mas do Espírito. Nós nascemos de novo. E esse Espírito de Deus, ele habita em nós agora. E é esse Espírito que nos dá essa consciência de Deus, essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, que nos permite ter esse acesso que Cristo abriu quando morreu na cruz em nosso lugar. O Espírito Santo nos leva à presença do Senhor. Nós temos essa comunhão com Deus, porque o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então nós não temos mais um espírito para temer. Será? Meu Deus, será que não vou chegar lá? Será que eu não vou conseguir? Será que agora eu perdi a minha salvação? Será que agora eu estraguei tudo que Jesus fez na cruz por mim? Deus não nos deu um espírito para nos escravizar de forma que nós venhamos a temer, mas Ele nos deu um espírito que nos adota como filhos. Como que é essa adoção de filho? Você que tem filho sabe, ainda que ele apronte, é teu filho. Ainda que mereça uma disciplina boa, uma sova, é seu filho. Então o Espírito que Deus nos deu, Ele é um Espírito que nos adota como filho. Nós temos essa certeza, essa convicção, tanto que a continuação, o versículo seguinte, ele diz isso. Mas vamos terminar o versículo 15. Mas recebendo o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai em aramaico, papaizinho, paizinho. Nossa, que intimidade, O Deus que o povo de Israel olhava como um juiz, como um Deus distante, pronto para esmagar aquele que falhasse. Agora Jesus, através de Cristo, nos apresenta esse Deus como um Pai, como alguém que nos ama, como alguém que é chegado, como alguém que se importa, como alguém que cuida, como alguém que provê, como alguém que fala, olha, não se preocupa com coisa alguma porque eu estou com você, eu cuido de você, eu dou a minha palavra, eu não volto atrás, eu te amo, e eu te amo com amor eterno, e eu te amo tanto que eu vou dar meu próprio filho para morrer no teu lugar. Esse é o amor, essa é a paternidade de Deus, que cuida, que provê, que supre, que faz com que os nossos temores vão embora, que faz com que as nossas incertezas desapareçam, não tenham vez, não tenham lugar. Esse é o Deus que nos ama.
Esse é o Deus que cuida de nós. É o Deus que nós podemos falar, Abba Pai, papaizinho, paizinho querido, por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. E no versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmão, se o Espírito Santo testemunha, sabe o que é testemunhar? Né? Falar do que viu, ouviu, experimentou. Se ele te dá essa paz aqui, ó, você é filho de Deus. Você crê no sacrifício do Filho de Deus, que Ele morreu por você, mas não só isso, Ele ressuscitou ao terceiro dia. O sacrifício foi aceito. A sua fé não é vã, a sua fé não é vazia. Você não vai se decepcionar. É seguro. Essa é uma fé segura. Essa é a certeza mais palpável que alguém pode ter. O Espírito testifica no nosso espírito. Ainda que tudo nos acuse, ainda que tudo vá contra as nossas vidas, o Espírito de Deus, Ele testifica no nosso coração, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Isso não tem preço, isso ninguém pode tirar, isso ninguém pode roubar. Amém? É claro isso? Ponto número 7, a Páscoa é uma experiência individual. A despeito de todo que nele crê, né, pode ter essa vida, né? Deus não nos olha como uma cesta de laranja na feira, né? Tá tudo aí, né? Faz parte do pacote, tá tudo junto. Não, Ele não nos olha como um monte de laranja, um monte de maçã, né? Não, Ele nos ama individualmente. O relacionamento que Deus espera de nós é individual. Então, você não tem que olhar para como teu irmão se relaciona com Deus. Você tem que simplesmente buscar a Deus e caminhar com Ele. Né? Cristo, Ele quer te guiar por uma nova estrada, um novo horizonte de vida. Ele quer te ensinar a cada dia coisas novas. Ele quer falar ao teu coração, muitas vezes sussurrar ao teu coração através da sua palavra, do guiar do Espírito Santo de Deus. Mas é individual, é você e Deus. Ele vai te levar a experiências maravilhosas. E eu espero que todos vocês tenham esse desejo renovado de andar com Deus e de aprender com Deus e se relacionar com Deus individualmente. Eu quero falar de uma experiência de alguém, de uma pessoa, no momento da ressurreição de Cristo. Eu acho que é um exemplo para todos nós, é um encorajamento para todos nós. Maria Madalena. João 20, de 1 a 18, você, por favor, pode abrir a sua Bíblia, que o texto é um pouco comprido, para a gente colocar nos slides. Mas veja só, como a Páscoa é uma experiência individual. João 20, de 1 a 18. Vamos ler. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Vocês sabem quem é, né? Quem é? João, muito bem. João. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Veja o desespero dessa mulher. Versículo 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. É interessante que é João mesmo que está escrevendo isso, tá? Mas ele não se chama de João, ele se chama de outro discípulo. Veja só, e o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Jesus aparece a Maria Madalena. Olha só,
Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Os discípulos, vou repetir, voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Tremenda experiência de Maria, né? Essa mulher que foi liberta por Jesus, né, do poder de demônios. Essa mulher, ela foi transformada de uma prostituta para uma seguidora de Cristo, uma seguidora fervorosa. Ela amava o Senhor, ela era próxima do Senhor, ela servia ao Senhor em tudo que ela podia, porque a quem muito perdoou, muito amou, e ela era muito grata a Deus, e ela seguia o Senhor Jesus. E ela, quando os discípulos voltaram para casa, né, você vê ali que João creu, ele lembrou das promessas provavelmente, mas ela estava desolada, ela estava triste, porque ela queria o Senhor dela, né? Ela queria o Senhor dela, ainda que o seu corpo, né, para ungir com alguns perfumes, mas ela queria vê-lo. E ela ficou ali na porta do sepulcro chorando, até que o anjo apareceu. Ela, né, falou: que você está chorando. Ela estava, né, tão assim que ela nem se atentou, né, ao que estava acontecendo ali. Aí ela vê Jesus pergunta para ela: por que você está chorando? E ela pensa que é o jardineiro. Ela, não era só porque as lágrimas estavam embaçando a visão dela, é porque Jesus estava ali em corpo glorificado, né? E esse corpo glorificado é algo maravilhoso, é algo tremendo, e é de Deus. E isso pelo menos me faz pensar que quando nós recebemos nosso corpo glorificado, eu acredito, né, que nós vamos reconhecer um ao outro, mas nós seremos diferentes. Nós vamos receber um corpo glorificado, nós vamos ser diferentes. Ela olhou Jesus, mas ela não reconheceu, ele estava diferente, porque o corpo glorificado dele o tornava diferente, né? Aparentemente diferente. E eu acredito que o nosso corpo glorificado, nós teremos uma aparência diferente, porém nós poderemos identificar um ao outro. E o meu chute, tá bom? Eu sei que não interessa a você, mas o meu chute que eu acredito que as características de Cristo em nossa vida, né, as características mais marcantes de Cristo em nossa vida, são aquelas pelas quais nós poderemos reconhecer um ao outro. Eu creio nisso. Bom, talvez seja só eu, mas nós vamos ver, né? Nós saberemos. Mas ela olhou para Jesus e ela não reconheceu imediatamente. Porém, quando o Senhor chamou ela pelo nome, Maria, aí foi, né? Aí, na hora, ela reconheceu a voz do mestre. Ela falou: Rabone, é o Senhor. Agora eu sei, é o Senhor está vivo, o Senhor venceu a morte. E ela deve ter agarrado ele, porque ele falou: me deixa aí, não me segure, né? Mas eu acredito que ela voou nele, se agarrou nele, não queria deixá-lo mais ir, né? Tamanho amor, tamanha paixão
essa mulher tinha devoção, né? Tamanha devoção ela tinha pelo seu Senhor. E ele fala, olha Maria, vai e avisa meus irmãos, né? Avisa eles que eu estou voltando para o meu pai, pai deles, o meu Deus e Deus de vocês. Então Jesus, aquela mulher, Maria Madalena, ela se tornou a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, né? Poderoso demais. E isso graças à sua devoção, isso graças à sua busca, isso graças ao seu desejo de ver o seu Senhor. Isso é muito importante a gente frisar, porque ela tinha o coração ardendo para ver o Senhor. Ela não teria paz se ela não provasse de Cristo, não tivesse Cristo. Irmãos, isso ensina tanto a gente, não é verdade? Isso ensina muito a mim. Isso me ensina que quanto mais desejo, quanto mais devoção, quanto mais anseio eu tenho de me relacionar com o meu Senhor, né? Mais dele eu vou ter em mim e mais ele vai me usar. É assim com todos nós. Nós nos tornamos testemunhas vivas do poder. Sabe quando você encontra alguém e a pessoa, ela não está falando de Cristo, mas ela está como alguém que anda com Cristo, né? É totalmente diferente, né? Você ouve de Cristo, né? De uma pessoa que sabe bastante a respeito dele, mas é diferente você ser tocado por Cristo através da presença dele na vida de outra pessoa. E quanto mais nós estamos próximos do Senhor, quanto mais o amando, buscando, desejando, ouvindo a sua voz, falando com Ele em oração, meditando através da sua palavra, essa carta de amor que Ele deixou para nós, mais do Senhor em nós teremos, né? Maior o impacto nós causaremos nesse mundo. E essa mulher, através da sua devoção, do seu amor, da sua busca, ela se tornou a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Que privilégio de Maria, não é? Que privilégio, né? Ela não esperava que ela seria usada dessa maneira. E eu pensando nesse privilégio, eu pensei numa coisa, irmãos. Talvez você não foi a primeira testemunha, né, da ressurreição de Cristo, mas para alguém que não conhece a Jesus hoje, você vai ser. Então você tem o mesmo privilégio que Maria. Se você falar desse acontecimento marcante, esse acontecimento tão maravilhoso, esse memorial, né, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Jesus Cristo venceu a morte. Se você falar isso para alguém que não conhece o Senhor, você vai provar do mesmo privilégio que Maria, da mesma alegria que Maria, de contar essa novidade, essa notícia, né, para alguém que não conhece. Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. Glória a Deus, não é? Deus, Ele nos dá esse privilégio de ser porta-voz dessa grande notícia. Quão belos são os pés dos que anunciam notícias de paz, as boas novas da salvação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, e o ponto número 8. Jesus é a nossa Páscoa hoje. João 6, de 53 a 57, diz assim: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, versículo 58. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus é o pão vivo, e ele falou: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue não morrerá, eu ressuscitarei. E diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue viverá para sempre. 3 vezes ele fala isso. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. E o que seria isso? Comer da sua carne e beber do seu sangue. Isso fala de fé.
Isso fala de verdadeiramente crer, de verdadeiramente buscar a vida que só Ele pode dar. Eu sei que muitas pessoas têm que chegar no fim do poço, né? Tem que provar de tudo e ver que nada satisfaz para poder experimentar Jesus. Mas eu oro que essa noite, mesmo que nós já o tenhamos experimentado, desse pão vivo que desceu do céu, nós tenhamos fome demais dele essa noite. Porque a sua carne é verdadeira comida, diz o versículo. O seu sangue é verdadeira vida, sacia a nossa sede. Quando nós buscamos o Senhor, com todas as forças que temos, com tudo que temos, com tudo que somos, nós entendemos o que Jesus está falando aqui. A essência, a vida, o poder que há nessa fé no Filho de Deus. E é isso que Jesus veio nos trazer, vida eterna e abundante, né? Vida abundante. Você não tem mais fome, você não tem mais sede, você está completo. É claro que nós vamos tomar a ceia do Senhor agora, e é um símbolo, né, da sua carne e do seu sangue, o pão representando o seu corpo, o vinho, o cálice representando o seu sangue. E quando nós tomamos a ceia é um memorial da Páscoa, na verdade, né? A gente lembra do preço que foi pago para a nossa salvação, a gente lembra do cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar, para que comendo dele, né, para que crendo nele nós tenhamos vida. E nós fazemos isso como memorial, né, para nos trazer a memória mesmo, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos trouxe vida, vida eterna, vida completa, vida abundante. Amém? Então vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor, meu irmão. Esses são os 8 pontos que eu considero importantes para nós meditarmos sobre a Páscoa do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Cordeiro de Deus, que veio ser sacrificado em nosso favor. Nós Te amamos, Jesus. Nós provamos do Senhor, ó Deus, e testificamos, Senhor, que não há outro além de Ti, que não há outro igual a Ti, que só Tu és Deus, que só Tu és vivo, que Tu és o Filho de Deus, e não há outro, Senhor, não há outro que possa salvar, não há outro que possa libertar, não há outro que possa curar, não há outro que possa satisfazer, não há outro que possa nos preencher. Eu oro, Deus, que todos nós que Te conhecemos podemos, ó Deus, renovar, ó Deus, a nossa aliança contigo, Deus, nosso compromisso contigo de Te seguir até a morte, Deus, de viver para Ti, Senhor. Eu oro por aqueles entre nós, ó Deus, que estão desencorajados, Senhor, que estão tristes, Senhor, que estão, Senhor, de alguma forma perderam o foco, de alguma forma, Senhor, se desviaram no meio do caminho, Senhor, que nós podemos nos desviar de Ti, Senhor, muito facilmente. Na verdade, nós nos desviamos de Ti todos os dias, Senhor, porque o nosso coração, ó Deus, ele começa a ansiar e almejar tantas coisas diferentes, ó Deus, que vão além do Senhor, e todas as vezes que nos damos conta, Senhor, nós voltamos atrás, porque Tu és fiel para nos trazer de volta, Senhor, para nos lembrar, ó Deus, que estamos cavando cisternas rotas, Senhor, que não podem nos satisfazer. Então eu peço, Pai, que essa noite, eu não sei a realidade de cada um, mas Tu sabes, Senhor. Ninguém nos conhece melhor que o Senhor, ninguém nos ama mais do que o Senhor, ninguém foi capaz de dar a vida por nós, senão o Senhor, né? Ninguém aqui morreu por outro, mas o Senhor morreu
O Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, Senhor. O Senhor nos ama com amor eterno, por causa da tua bondade, da tua fidelidade, o Senhor foi até o fim naquela cruz, Senhor. O Senhor ansiava por nos ter, ó Deus, contigo para sempre. O Senhor anseia ter comunhão com o teu povo. Senhor, eu te pergunto o que nós podemos fazer para provar, Deus, essa comunhão por completa, Senhor. O que nós podemos fazer, ó Deus, para que a gente volte, Deus, àquela intensidade, Senhor, de te buscar como tudo que temos, Senhor. Quando nada mais interessa para nós. Quando nada mais, ó Deus, importa, nada mais tem valor para as nossas vidas, Senhor. Tua palavra fala que o reino dos céus é como um campo que tem uma pérola de grande valor enterrada, e aí alguém vai e vende tudo que tem para comprar esse campo, Pai, porque ali tem o maior tesouro de todos, Senhor. O Senhor é maior que a nossa casa, Senhor. O Senhor é maior que a nossa família. O Senhor é maior que o nosso emprego. O Senhor é maior que tudo, Senhor. E é tão maravilhoso, Senhor, que quando nós te encontramos, Senhor, o Senhor coloca a nossa casa em ordem, Senhor. O Senhor nos ajuda a colocar tudo, Senhor, no seu devido lugar, dá prioridades devidas, Senhor, aos casados, né? A mulher ao marido, o marido à mulher, ó Deus, depois os filhos, Senhor, né? O trabalho, Senhor, o ministério, Deus, não desprezar a comunhão dos irmãos. E quando o Senhor está no centro da nossa vida, tudo flui, Senhor. Nós não temos desculpas nenhuma, Senhor. É maravilhoso, Senhor. Eu oro que nós possamos alinhar o nosso coração essa noite com o teu, Senhor. Eu oro que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente, Senhor. Não seja só um feriado, Deus. Nós escolhemos estar aqui. Eu creio que nós escolhemos a melhor parte. Tua palavra nos garante isso, Senhor, que nós poderíamos viajar, nós poderíamos curtir esse feriado adoidado, Senhor, nós poderíamos fazer tanta coisa nesses dias, Senhor, mas nós escolhemos estar aqui, Senhor, e a Tua palavra nos fala que nós escolhemos a melhor parte, a qual não nos será tirada, Senhor. Então eu oro, Deus, rasga nossos corações, se preciso for, mas nos permita te sentir de novo, Senhor. Eu sei que nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé, Senhor. Vivemos pelo que está escrito, Senhor. É só isso, Senhor. Mas, ó Deus, é impossível estar na presença de um Deus tão majestoso, tão glorioso, o Rei da Glória, Senhor. Senhor, o salmista fala: levantem, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Senhor, tudo cai na Tua presença, Senhor. Tudo se prostra aos Teus pés, Senhor. Quando a gente imagina o Senhor, Deus, na descrição do livro de Apocalipse, Senhor, Teus olhos, ó Deus, como fogo, Teus cabelos brancos, Senhor, Teus pés como latão, né, da Tua boca uma espada afiada, Senhor, isso é tão glorioso, isso é tão poderoso, Senhor, isso vai além, Deus, da nossa capacidade humana, Senhor, de Te identificar, Senhor. Isso vai direto ao nosso espírito, Senhor. Isso ministra profundamente, Senhor, a quem nós somos em Cristo, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro que o homem interior de cada um cresça, Deus, e que o velho homem, Senhor, continue morto, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro que o poder da Tua ressurreição, Senhor, Deus, tome conta de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, de todas as nossas vontades, de todas as nossas escolhas, de todas as nossas prioridades, Senhor. Recebe, Deus, essa noite o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Nós Te damos todo o louvor que Te é devido, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Teu nome, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Irmãos, nesse mesmo espírito de adoração e devoção ao Senhor,
Receba o pão e o cálice, para que juntos a gente possa tomar e louvar o Senhor.